Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Aqui você vai aprender a transformar sua relação com o dinheiro, investir com sabedoria e garantir sua independência financeira. Se você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada financeira, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos construir um futuro financeiro sólido e próspero. E lembre-se, a sua prioridade é sempre se pagar primeiro. Vamos ao vídeo. A apresentação institucional do segundo trimestre de 2024 da Localiza. A Localiza, ela se tornou a maior locadora de automóveis da América Latina, dividida em 4 fases. A primeira fase, alcançou a liderança. A segunda fase teve a expansão. A terceira fase ganhou escala e transformação digital. E a quarta fase teve a combinação de negócios com inovação. Em 1973, fundação com 6 Fuscas. Já em 1979, a expansão para 11 capitais, se tornou líder de mercado em 1981. Já em 1983, ela teve a estratégia de franchising, que é a estratégia de franquias. Já em 1991, criação dos seminovos. 92, início da internacionalização através das franquias. 1997, private equity, a compra de 1/3 da companhia, market cap de 150 milhões de dólares. Já em 1999, criação da marca para a divisão de gestão de frotas. 2005, oferta pública de ações IPO, market cap de 260 milhões. 2019, follow-on 1,58 bilhões. 2020, anúncio de fusão, Locamérica, Localiza, carro por assinatura. 2021, lançamento Localiza Zarp. 2022, closing da fusão com a Locamérica. Julho de 2022, lançamento da nova marca corporativa. Já em 2023, follow-on de 4,5 bilhões e a expansão para o México. Market cap da companhia ficou em 8 bilhões em junho de 2024. Em 1993, 6 Fuscas. 1987, a frota passou para 1.970. 1993, 5.080. 2003, 24.700. 2013, 118 mil. E no segundo trimestre de 2024, 631.639. No segundo trimestre de 2024, os biggest numbers, os grandes números são 631 mil frotas finais de período, mais de 74 mil carros comprados, 69 mil carros vendidos, 9,1 bilhões de receita líquida, 706 agências no Brasil, América do Sul e México, 216 lojas de seminovos e mais de 21 mil colaboradores na América Latina. O ROIC, 7,7 pontos percentuais após os impostos, a média dos últimos 5 anos até 2023. A plataforma de negócios da Localiza. Localiza Rent a Car, 324.100 Brasil, 324.100 carros na frota, sendo que 322.350 no Brasil e 1.746 no México, incluído aluguel diário, mensal, replacement em motorista de aplicativos. 706 agências no Brasil, América Latina e México. Já a Localiza Gestão de Frotas tem 307.539 carros na frota, incluindo veículos leves, carros por assinatura e pesados. Já a Seminovos Localiza, 39,3% vendido para consumidor final, o acumulado de 2024. 216 lojas em 115 cidades do Brasil. A Localiza novas iniciativas, expansão para o México, solução de telemetria para otimizar o gerenciamento de frotas e a plataforma para viagens corporativas com o Vol. A centralidade ao cliente, sinergia da plataforma, poder de barganha, redução de custos e cross-selling. A plataforma de negócios, aluguéis de carro, pessoa física, aluguel de curta e longa duração dentro e fora de aeroportos. A Zarp, aluguel para motorista de aplicativo de curta duração com rede dedicada. Pessoa jurídica, aluguel de curta e longa duração para indivíduos associados a corporações. E replacement, aluguel de carro reserva para diversas seguradoras no Brasil. Essas são as plataformas de negócio, aluguel de carro. A plataforma de negócio, gestão de frotas. Gestão de frota, solução de aluguel e terceirização de frota para pequenas e médias empresas, além de grandes corporações. Localiza Mel, carro por assinaturas, democratizando o carro zero sem os custos da compra. E pesadas, aluguel de carros pesados com duração de 12 a 84 meses, trazendo
soluções e produtividade e operação. Plataforma de negócios seminovos. Área de suporte para otimizar o giro do ativo, reduzindo a necessidade de intermediários. Já na canais de vendas no varejo, atingindo o consumidor final, além de vendas no atacado junto a diversos parceiros. A evolução das vendas quantidades. Já o segundo trimestre de 2024 ficou em 6.316. A evolução das vendas, e essas são as quantidades. Vantagens competitivas, captação de recurso, melhor rating de crédito e condições de financiamento, vendendo carro, grande capilaridade e venda com as melhores condições, comprando o carro, principais compradores do setor e relacionamento diferenciado com montadoras e alugando carros, empresa top of mind líder de tecnologia e mercado, gerando desempenho financeiro e operacional incomparável, comprando carros, relacionamento singular com montadores 2023, a produção de veículos 2.304,2, as vendas totais de 2.283,5, as vendas diretas 601,1 e as compras localiza 288,6, 12,7% de participação nas vendas desmontadoras. Já a maior comprador de carros, o segundo semestre de 2024 ficou em 108,6. A excelência operacional na compra, controle de qualidade dos carros entregues, licenciamento do carro, rastreamento de transportes e otimização de gerenciamento logísticos. A fonte, anuário ABLA 2024. O 2, FenaBrave e o 3, dados da companhia. As fontes, aluguel de carro, reconhecimento da marca, a Localiza contra a locadora A, reconhecimento de 5 vezes. A Localiza, comparado com a locadora B, reconhecimento de 19 vezes. Liderança em todos os segmentos. Proximidade e capilaridade. Agências do Brasil, presente em 364 cidades brasileiras, com 609 agências, 532 operadas pela Localiza, versus 258 agências da concorrente A e 179 agências da concorrente B. Esta é a fonte. Gestão de frota, encantamento dos clientes, jornada digital, NPS em zona de excelência, frota conectada, mobile solution, a área do motorista, gestão de risco, excelência em crédito e inadimplência através de IoT, driver behavior, com incentivos ao bom uso, índice de inadimplência bem abaixo do varejo nacional, driver behavior é o comportamento do motorista, Localiza o melhor carro por assinatura segundo o Estadão, carro comprado, carro propriedade, financiamento, licença, seguro, manutenção e depreciação. Já quando eu comparo carro por assinatura, carro alugado, licença, seguro, manutenção e depreciação. Venda de carro, maior produtividade e know-how de conhecimento para estimar o valor residual do ativo e precificar o aluguel. 216 lojas, fortes capitalidade. 216 lojas, forte capilaridade, 115 cidades no Brasil, presença em todas as regiões, canal online, venda digitais com atendimento da jornada ao cliente, Big Data, enorme mercado a ser explorado. Carros usados e carros novos, 10,8 no primeiro semestre de 2024 é os carros usados. Já os carros novos, 2,2 no primeiro semestre de 2024. O Big Data, melhor compreensão das preferências do cliente, estimativa de preço, depreciação mais valor residual, entrada para a compra de carro. Venda para o consumidor final, menor depreciação, fidelização do cliente, gerando concorrência e indicação. Canal online, venda digital com atendimento da jornada do cliente do Big Data. A fonte é FenaBrave. Falando sobre a telemetria, geração de valor, gestão de frota, proteção do ativo e experiência do usuário. Serviço de experiência, logísticas e automação. Aluguel com autosserviço. Todos esses serviços se englobam no carro, que é a jornada do motorista, inventário, política de frotas, controle de uso, caixa preta, detecção de colisão, manutenção, antifraude, controle de viagem, velocidade, localização em tempo real, ignição, vantagem de baterias, voltagem de bateria, status das portas, odômetro, acelerações, frenagem, curvas, combustíveis, RPM, orímetro, rotas, cercas virtuais, controle de multas, ID do motorista, paradas, força G, recuperação de veículos roubados, score do motorista, care sharing, diagnóstico remoto, controle de quilometragem, retornos vencidos, rastreamento, produtividade e controle de fronteiras. Tudo isso a Localiza, ela
organiza na sua telemetria. Localiza Labs, digital na forma de operar o negócio, tecnologia e ciência de dados. Jornal digital, a Localiza tem Localiza aluguel de carro, Localiza Mail, Localiza Fast, Localiza Seminovos, Localiza gestão de frotas, apps e Mob7. Aluguel de carro, um crescimento de 16,1% na receita líquida do segundo trimestre de 2024. A receita líquida Brasil ficou assim: 2023, 8.256, incluindo os royalties. Já os números diários do Brasil ficou em 2023, 7.219. Já quando eu falo do primeiro semestre de 2024, aluguel de carro, um crescimento de 16,1% na receita líquida no segundo trimestre de 2024. O segundo trimestre de 2024 ficou em 2.273.000, incluindo os royalties. Comparado com o trimestre do ano anterior, que foi de 1.959.000, foi um aumento de 16,1% na receita líquida do segundo trimestre de 2024. Já os números diários do segundo trimestre de 2024 ficaram assim: 18.584.000, comparado com o segundo trimestre de 2023 ficou em 18.049.042, um crescimento de 3%, falando de receita líquida. Aluguel de carro, crescimento de 12,9% na diária média, com avanço das taxas de utilização. O segundo trimestre de 2024 ficou a taxa de utilização no Brasil de 78,6%, um crescimento de 1,2 pontos percentuais. Já falando sobre a diária média no Brasil, ficou em 134,6, um crescimento de 12,9%, comparado com o segundo trimestre do ano anterior. Aluguel de carro, 706 agências no Brasil e América Latina. A rede de agências e suas quantidades. Do segundo trimestre de 2024, agências próprias do Brasil ficaram em 532. Já a agência própria do México, 17. Já agências franqueadas, 157, totalizando 706 agências da Localiza. Gestão de frota, um crescimento de 27,2% na receita líquida, mesmo com a racionalização do portfólio de contratos. As receitas líquidas na casa dos milhões, incluindo a receita de telemetria e gestão de viagens. Do segundo trimestre de 2024, ficou em 2.041, um crescimento de 27,2%, quando eu falo do segundo trimestre de 2023, que foi de 1.604. Já os números diários do segundo trimestre de 2024 ficou em 23.539.000, um crescimento de 12,2%, quando eu comparo o segundo trimestre de 2023, que foi na casa de 20.908.000. Falando sobre a receita líquida, mesmo com a racionalização do portfólio de contratos. A gestão de frota no avanço de 3,4% na média diária do trimestre. O segundo trimestre de 2024 foi de 95,3%, uma redução de menos 0,5 pontos percentuais, comparado com o ano anterior, que foi de 95,8%, falando de taxa de utilização. Já 92,5%, um crescimento de 3,4%, comparado com o ano anterior, que é o segundo trimestre de 2023, de 81,6%, falando de diária média. Esta foi a gestão de frota da Localiza. Os seminovos, a otimização da rede de seminovos ampliadas do preço médio de venda. O preço médio e o volume da venda ficou assim: no segundo trimestre de 2024, ficou em 69.316. Já o segundo trimestre de 2024 ficou em 52.711, um crescimento de 31,5%. Já o preço médio de vendas ficou 668,1, um crescimento de 9,2, quando eu comparo com o ano anterior, que foi de 62,4. É o preço médio de vendas. E esses são os carros vendidos: 69.316 no segundo trimestre de 2024. Já as redes lojas, as quantidades foram essas: no segundo trimestre de 2024, 216. E no segundo trimestre de 2024, essas redes se encontravam em 195. Então, no segundo trimestre de 2024, as redes de loja cresceram para 216. Investimento líquido: foram comprados 73.946 e vendidos 69.316 carros, somando investimento líquido de 1.763 bilhões. A compra e venda de carros no Brasil, o segundo trimestre de 2024 ficou assim: as compras, incluindo os acessórios, 73.946.
Já os carros vendidos ficaram em 69.316. Investimento líquido na frota do Brasil. O segundo trimestre de 2024 ficou assim. As compras, 6.482, incluindo os acessórios. Já as receita líquida de venda ficou em 4.719. Observação: não considera carros baixados por roubos ou sinistro. Este foi o investimento líquido. O CAPEX de reposição. Redução do CAPEX em ambas as divisões de negócio. Preço médio de compra e desmobilização de aluguel de carro. 14,8 milhões de compra e desmobilização. Observando que não considera os acessórios. Falando sobre as compras. Já o preço médio de compra e desmobilização da gestão de frota ficou assim. O segundo trimestre de 2024 com 95 compras e a desmobilização ficou em 71,1, correspondendo a 23,9. Falando sobre o caixa, CAPEX de reposição. A frota final do período, 631 mil carros na frota, um crescimento de 7,5% na comparação anual. O segundo trimestre de 2024, o aluguel de carro no Brasil ficou em 322.354. Já o aluguel de carro no México ficou em 1.746. Já a gestão da frota, 307.539, totalizando 631.639, a frota final do período. Já comparado com o segundo trimestre de 2024, que ficou em 587.424. Comparado ano contra ano, ficou o crescimento de 7,5% na comparação anual. A receita líquida consolidada superou 9 bilhões, avançando 32,2% na comparação anual, sendo que 21,6% em aluguéis e 43,7% em seminovos. O segundo trimestre de 2024, os aluguéis do segundo trimestre de 2024 ficaram. Falando sobre a receita líquida, no segundo trimestre de 2024, os aluguéis foram 4.330.000. Já os seminovos foram 4.719, totalizando 9.049, comparado com o segundo trimestre de 2023, que foi de 3.566 para aluguéis, 3.284 para seminovos, totalizando 6.846.000, falando do segundo trimestre de 2023, um crescimento de 32,2% na comparação anual, sendo que 21,6% com um crescimento com os aluguéis e 43,7% um crescimento com o seminovo, quando eu comparo o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2023, ano contra ano. Impactos no resultado do segundo trimestre de 2024. Provisão para o ajuste a valor recuperável de ativos e payments, frotas usos severos e sinistrados, 112. Provisão para ajuste a valores recuperáveis de ativos, SN, 171 milhões. Depreciação adicional em relação ao primeiro trimestre de 2024, 1.386.000. Iniciação, 1.666.000. O impacto no Rio Grande do Sul, 103 milhões. O impacto total, 1.772.000. O EBITDA é estável na comparação anual, impactado pelos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul e ajustes a valor recuperável da frota. O EBITDA do segundo trimestre de 2024 ficou em 2.349.000, comparado com o ano anterior, que ficou 2.499.000, um crescimento de 0,2%. Já a margem EBITDA do segundo trimestre de 2024, já a margem EBITDA do segundo trimestre de 2024 ficou aluguel de carros no Brasil e as franquias, 54,1%. A gestão de frota, 58,2%. Aluguel consolidado, 56%. Aluguel consolidado mais o México, 55,2%. Os seminovos, menos 0,8%. O consolidado, 54,3%. Observação, ajustado para one-offs relacionado a gastos com integração e pelo efeito da MP número 1175 de
2023. Aluguel de carro, a margem EBITDA, excluindo os efeitos de ajustes a valor recuperável da frota e Rio Grande do Sul, seria de 58,5%, estável em relação à margem comparável no segundo trimestre de 2023. O EBITDA do segundo trimestre de 2023 foi de 1.230.000, 54,1%. Os custos de preparação de carros afetavam os seminovos até o terceiro trimestre de 2023, passando a ser contabilizado no negócio. O EBITDA do segundo trimestre de 2024 ajustado foi de 1.331.000, 58,5%, comparado com 58,4% do ano anterior. A gestão de frota, a margem EBITDA excluindo os efeitos do ajustes a valor recuperável da frota e Rio Grande do Sul foi de 63,7%, menos 3 pontos percentuais em relação à margem comparável do segundo trimestre de 2023. A margem EBITDA do segundo trimestre de 2024 ajustado ficou 63,7%, comparado com o ano anterior de 66,7%. A observação é que os custos de preparação dos carros afetavam o seminovo até o terceiro trimestre de 2023, passando a ser consolidado. Os custos de preparação de carros afetavam o seminovo até o terceiro trimestre de 2023, passando a ser contabilizado no negócio. Falando sobre EBITDA e margem EBITDA na gestão de frotas. EBITDA e margem EBITDA dos seminovos. O EBITDA do segundo trimestre de 2024 ficou em 132 milhões, 2,8%. Quando eu comparo com o ano anterior, que foi de 286 milhões, 8,7%. Esta é a margem EBITDA e a margem EBITDA dos seminovos. Uma redução de menos 0,8% quando eu falo do EBITDA do segundo trimestre de 2024. Depreciação. A revisão das premissas do preço líquido de venda e a redução do ciclo de vida depreciável impactaram a depreciação do segundo trimestre de 2024. O segundo trimestre de 2024 ficou em 19.977, comparado com o primeiro trimestre de 2024, que ficou em 6.022. Já os leves ficaram em 11.780 e o efeito pesado 12.209, falando de depreciação da gestão de frotas do segundo trimestre de 2024. O EBIT no trimestre, o resultado operacional, reflete a revisão da expectativa do valor líquido de venda de carro, bem como os impactos das enchentes do Rio Grande do Sul. No segundo trimestre de 2024, o EBIT foi de 112 milhões. Já a margem EBITDA, aluguel de carros e as franquias, menos 15%, a gestão de frota, 13,9%, o consolidado Brasil, sobre as receitas de aluguel, menos 1,4%, e o consolidado mais o México ficou em menos 2,2%, falando-se do segundo trimestre de 2024. A observação ajustado para one-offs relacionados a gastos com integração, além da amortização de mais-valia e o efeito da MP número 1174/2023. Resultado líquido. Os efeitos citados anteriormente, o resultado do trimestre foi negativo em 570 milhões. O segundo trimestre de 2024 ficou negativo em 570 milhões, uma redução de menos 541,4% quando eu comparo com o segundo trimestre de 2023, que foi de 14.419 milhões. Fluxo de caixa livre. A companhia vem ampliando a sua geração de caixa operacional. Caixa livre gerado pela atividade de aluguel, 4.200.000. Investimento líquido para a renovação da frota, 3.946. Investimento líquido para crescimento da frota, 452 milhões. Caixa livre gerado aplicado antes de juros e outros, 486 milhões. Esse foi o fluxo de caixa livre. A companhia vem ampliando a sua geração de caixa operacional. FCF, valores em milhões. Reconciliação da dívida líquida. Encerramos o trimestre com a dívida líquida de 30,7 bilhões, sendo que a dívida líquida em 31/12/2023 foi de 29,260 milhões, caixa gerado pelo aluguel, menos 4.200.000, a compra de venda de carro para renovação, 2.466.000, a variação fornecedores menos a renovação, 140.479, totalizando 3.946.000. Já o CAPEX e outros,
214 milhões. Aumento da redução da frota, menos 1.695. Variação de fornecedores menos o crescimento, 1.242, 1.242, menos 453, menos 453 milhões. Juros e MTM, 1.288. Pagamento de juros sobre capital próprio, 703 milhões. Aumento de capital, menos 120 milhões. Outros, 6 milhões. Dívida líquida, 30 de 6 de 2024, 30.659.000. O perfil da dívida, forte posição da Caixa e confortável perfil de dívida. Caixa e aplicações financeiras, 12.598.000. 2024, 2.011. O caixa equivalente a 87% da dívida até 2026. 2025, 6.468.000, 2026, 6.009.000, 2027, 6.925.000, 2028, 8.119.000, 2029, 6.706.000, 2030, 2033, 6.451.000. Perfil da dívida, forte posição da Caixa confortável pelo perfil da dívida. Rates da dívida, sólidos rates da dívida. No segundo trimestre de 2024, ficou em 50.102.000, um crescimento de 0,61 vezes, comparado com o ano anterior. Já a dívida líquida EBITDA, LTM, no segundo trimestre de 2024 ficou o EBITDA de 10.824.000, comparado com a dívida líquida, que foi de 30.659.000, ficou 2,83%. A dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido ficou assim, o do segundo trimestre de 2024. Patrimônio líquido, 25.339.000. A dívida líquida, 30.659.000. 1,21 vezes quando eu comparo a dívida líquida com o patrimônio líquido. Já o EBITDA LTM, dividido pelas despesas financeiras líquidas, LTM, ficou assim. O segundo trimestre de 2024, as despesas financeiras líquidas ficaram 3.785.000. O EBITDA, 10.824.000. 2,86 vezes quando eu comparo o EBITDA LTM com as despesas líquidas financeiras. E quando eu comparo a dívida líquida com o valor da frota, ficou em 0,61 vezes. E quando eu comparo a dívida líquida com o EBITDA LTM, ficou em 2,83 vezes. Os rates de dívida, sólidos rates da dívida. O ROIC, o spread e o capital investido. O capital investido, no segundo trimestre de 2024, ficou 47,4 milhões. Já os custos da dívida após os impostos ficaram 8,4%. O ROIC spread e o capital investido. O custo do capital investido do segundo trimestre de 2024 anualizado ficou em 47,4%. Já o ROIC saiu de 12,7% para 1,2% no segundo trimestre de 2024. E o custo da dívida após os impostos saiu de 8,7% para 8,4%, falando do segundo trimestre de 2024, menos 7,2 pontos percentuais. Esta é a evolução do ROIC spread e base de capital. E é isso aí, pessoal. Se esse vídeo agregou no seu conhecimento como investidor, se inscreva no canal para ficar sempre atualizado e saber tudo sobre as empresas. Comente no vídeo, compartilhe com os amigos, com as amigas e lembre-se, o seu objetivo é se pagar primeiro. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!